Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então à aula de hoje que nós vamos falar de Imagem Classification, ou seja, vamos trabalhar com imagem na borda, trabalhando com EdPulse, evidentemente. Antes de nós entrarmos diretamente para a aplicação prática, nós vamos, como de praxe, vermos alguns conceitos, e esses conceitos são fundamentais, porque quando nós trabalhamos com imagem na borda, nós precisamos levar algumas coisas em consideração, principalmente porque nós temos grandes limitações de recursos. E imagina, na borda com 256K no nosso kit do Arduino, é um pouco mais complicado. Então precisamos avaliar alguns pontos, rever talvez algumas coisas, lembrar, mas eu vou avançar aqui também de forma bem objetiva. Então, dando continuidade, vamos fazer a introdução, falar um pouco dos desafios, diretamente já entrando aqui em Computer Vision, ou seja, visão computacional. Nós temos hoje algumas aplicações no mundo da IA com relação à visão computacional. A forma mais comum, então, é classificação de imagens, como vocês podem ver aqui no slide à esquerda. Posso ter uma classificação binária, por exemplo, onde eu tenho apenas duas possibilidades, como gato e cachorro, certo? Já vimos um pouco disso lá em aulas passadas, certo? Mas eu também posso ter, em classificação de imagens, um sistema de multiclasses, Como nós vimos também lá no sapo, caminhão, Lembram daquele o MNIST, aquela nossa base de dados com várias saídas, e a gente então tinha multiclasses, certo? Para fazer a classificação multiclasses. Então, realmente, isso aqui é um tipo de tecnologia para visão computacional bastante utilizada, sem sombra de dúvida nenhuma, e é onde nós vamos focar com ênfase nessa aula, tá? Mas visão computacional é um pouco mais do que isso, gente? Nós temos também aqui, como mostra à direita do slide, uma área super importante, que até então em Tiny Machine Learning era impossível de se fazer, questão de 2, 3 anos que a gente está conseguindo fazer alguma coisa, dependendo do que vai se fazer, com a qualidade que se precisa, talvez a gente não consiga ainda fazer num Tiny Machine Learning, apenas num Edge Device. No Edge Device, quando eu falo em Edge Device, pensem num Raspberry Pi, num Arduino Portenta, em plataformas de desenvolvimento com muita maior capacidade de processamento e principalmente mais memória RAM. Então, detecção de objetos é uma área que é bastante usada. Vejam que agora aqui eu não tenho multiclasse, como aqui ao lado. Agora eu tenho multilabels. Numa mesma imagem eu tenho vários objetos diferentes. E numa única imagem eu preciso fazer essa classificação. Então eu tenho aqui gato e cachorro. Numa única imagem eu tenho 2 gatos e 2 cachorros. Tudo bem, são duas classes, gato e cachorro. Mas poderia ter outros, mesa, carro, enfim, diversos objetos numa única imagem. Então mudou bastante, Nós temos multilabel agora, certo? Então nessa linha de visão computacional a gente tem essa característica. Multiclasse, multilabel, sendo que esse multilabel também poderia ter a localização do objeto, certo? Também poderia ter, esse aqui está nesse ponto, e esse mais nesse ponto. Observem que ele monta aqui um quadrado, um retângulo em volta do objeto, que nós chamamos de bounding box, certo? Para definir a localização do objeto. Então são características um pouco diferentes, super importantes, que tem aplicações que requerem esse tipo de coisa. Contagem de objetos, muitas vezes, contagem de carros, por exemplo, ou, enfim, cada caso é um caso, tá? Nesse momento nosso aqui, nós vamos ficar, como nós estamos estudando mais o Tiny Machine Learning, nós vamos ficar apenas aqui nessa linha de visão computacional multiclasse, certo? Como nós já começamos a estudar mais daquela parte teórica, mas agora aplicado verdadeiramente ao Tiny Machine Learning. Bom, além disso, gente, essa categoria do multiclasse também se aplica muito bem, nos últimos meses, último ano, eu até diria,
a gente está vendo uma enxurrada de aplicação de dispositivos para detecção de pessoas, né? Tem pessoa ou não tem pessoa, ou mais do que isso, né? Tem pessoa e a pessoa é válida ou ela não é válida. Então, é incrível o que tem surgido aí, que está se vendendo de dispositivos para detecção das pessoas, né? Para se utilizar em automação residencial, comercial, enfim. Aqui nesse slide em específico é uma categoria um pouco diferente, né? Na verdade, eu só quero saber se tem pessoa ou se não tem pessoa. É uma espécie de um visual wake words. Né? Assim como nós vimos na última aula com o microfone, que nós tínhamos lá o keyword spotting, né? Então, a minha voz era a chave, lembra? A minha voz fazia o sistema acordar. Depois que ele acordava, eu reconhecia aquela voz e ele podia, então, abrir para uma série de outras possibilidades. Aqui é a mesma coisa. Só que ao invés de ser a voz, nós temos, então, uma imagem de uma pessoa, né? Imaginem aqui como nessa foto, nessa imagem aqui mais à direita, nós poderíamos ter isso na entrada de uma residência e automaticamente o sistema então detectaria se tem um integrador ou não. Um entregador, né? Um entregador de encomenda ou não. E se detectar ele, então poderia tocar uma campainha, avisar, enfim. Nós teríamos aqui uma identificação automatizada, né, um pouco mais moderna, ajudaria bastante talvez a vida dos entregadores de encomendas, certo? Muito bem. Além disso, nessa linha ainda de classificação, né, gente, nós temos várias outras possibilidades e aqui abre, sim, 1000 possibilidades de aplicações e projetos, né, como eu já falei para vocês, projetos finais aqui da disciplina, projetos de TCC, criação de startups, negócios novos, as oportunidades são gigantescas, porque faz pouquíssimo tempo que nós temos essa possibilidade liberada para o mundo todo. Nós não tínhamos condições de rodar num hardware tão pequenininho e, consequentemente, tão barato, né, como a gente tem hoje. Então, aplicações em série, aplicações as mais diversas hoje é possível, né? Então, aqui tem exemplos, por exemplo, se você imagina a gente fazer um projeto na época do Covid, e foi feito mesmo até uns testes, e a gente poderia detectar, então, uma pessoa com máscara ou sem máscara, né? Então, se tiver máscara, ele vai detectar, verdinho, ok, não, está com máscara, pode entrar, abre porta, senão não abre porta. E não só época de Covid, né? Sei lá, em laboratórios, hospitais e uma série de outros locais, certo? Ou talvez, se não for máscara, pode ser equipamentos de proteção individual, né? EPIs, como nós chamamos. Será que o camarada está com a máscara para fazer uma perfuração antes de chegar no local? Enfim. Então, várias ideias poderiam surgir só disso daqui, né? Detectando dispositivos que estão embarcados no ser humano. Além disso, tem diversas outras aplicações, como essa aqui, por exemplo, onde nós temos, sei lá, né, uma produção em série de medicamentos, e aqui é uma condição boa, onde o envelope está preenchido com 2 cápsulas de medicamento. Aqui faltou uma, então ele percebeu, e aqui tem uma que é clara e outra escura, tá? Aqui não é que está faltando, aqui tem uma clara e uma escura, então deu uma mistura ali, deu algum erro também. Então ele poderia fazer esse tipo de coisa. É um sistema de classificação onde eu tenho 3 classes. Classe boa, classe misturada, classe faltando e classe misturada os comprimidos. Entenderam? Treino, cadastro, crio meu dataset com essas 3 categorias, depois eu faço a minha classificação semelhante com como nós fizemos lá no microfone. Aqui também é um outro exemplo, né? Um envasamento de algum tipo de líquidos, sei lá, um medicamento também, ou não, enfim, produtos químicos. Aqui estaria no nível ok, praticamente uma detecção de nível, né? Aqui ele não atendeu, faltou um pouco ali para completar. Aqui está completamente vazio e aqui também foi insuficiente. Então, mostrando que classificando conforme a imagem. Teria 3 classes ou mais classes. Aqui um outro exemplo, nós teríamos então a verificação se a tampa de uma garrafa foi colocada corretamente ou não. Então assim ela está colocada corretamente, está tudo perfeito. Aqui, se vocês observarem, faltou o lacre, não está, então não está correto.
desclassifica. E aqui tem o lacre, mas ele está rompido, não sei se vocês percebem ali, ó. Então não tá bom, né, gente? Então tem algum problema, certo? Bom, são exemplos. Aqui tem um link interessante desse projeto aqui das garrafas. Se vocês quiserem olhar, é um artigo, na verdade, mostrando todo o projeto, como foi feito, como não foi feito, dando detalhes. Eventualmente, alguém que vai trabalhar nessa área de visão computacional, cabe dar uma boa analisada nesse artigo aqui e entender um pouquinho melhor. Bom, legal. Legal, tudo maravilhoso, mas nem tudo são flores, né? Temos alguns desafios, uns challenges nesse mundo do visão computacional. Bom, aqui nós temos uma imagem, gente, de um gato, né, como vocês podem ver, e nós temos uma imagem com resolução de 224x224. Vocês podem dizer, pô, mas 224 por 224 é uma resolução um pouco baixa, né? Qualquer fotinho que você tira no teu celular aí que tu vai olhar, no mínimo 1 mega, 2 megas, claro, a resolução muito maior. Mas vejam só, uma simples imagem dessa aqui, de 224x224, que olhando para nós seres humanos, está muito fácil de entender que é um gato, né? Não é tão ruim assim também. Vamos lá, tem um bom senso aí, não é tão ruim não, né? Então essa imagem, só para vocês terem uma ideia, ela é de 224 por 224, é uma imagem colorida, então ela tem 3 canais, né? O nosso RGB, verde, vermelho e azul, e cada pixel, cada pontinho aqui da imagem é constituído por 4 bytes, porque é um float, né? Então é um float ocupa 4 bytes, certo? Então eu tenho 4 bytes para cada pixel, porque cada pixel é uma variável do tipo float, entenderam? Então se eu multiplicar tudo isso daqui, gente, essa minha figura, ela tem 602, arredondando 602 kilobytes, certo? Então essa minha figura, armazenada no meu celular, no meu computador, ela tem 602 kilobytes, né? Pô, não é nada, né? Tu vai dizer, né? Pois é, não é nada para um computador, para um celular. Mas para nós aqui já começa a não ser tão simples assim. Estão vendo? Esses são os desafios que começam a aparecer para nós agora, certo? Muito bem. Só em termos comparativos, lembram do espectrograma da aula do som, né, do microfone que nós trabalhamos? Então, nós usamos análise espectral, a partir do som, nós criamos, então, uma imagem também, né? Lembrando que essa imagem não é colorida, ela é uma imagem de apenas um canal. As cores é para mostrar a intensidade do som, lembram disso? Então, aqui, inclusive, é uma imagem melhor do que aquela que nós fizemos, né? Aquela que nós fizemos lá era de 13x50, lembram? Aqui não, aqui nós temos uma imagem de 40x49, certo? Então é uma imagem que tem 40x49 pixels, apenas um canal agora, isso faz muita diferença, né? E também 4 bytes, então cada pixelzinho desse aqui é um número, e esse número eu estou representando em número em ponto flutuante. Calculando isso daqui, já vai me dar 7,840 bytes, ou seja, 7K bytes. Pô, já reduziu significativamente, né, gente? Olhem só aqui, ó. A do gato era 600, quantas vezes mais? Quase 100 vezes mais, né? Então, só pelo fato dela não ser RGB, ter apenas um canal, então fez uma grande diferença. E nós trabalhamos com essas imagens, ou seja, com esses sons transformados em imagem, e esses sons tinham em torno de 7, menos um pouco, né, porque não era 40 aqui, então tinha em torno de 6, 7 kilobytes cada imagem em formato de espectrograma, né? Então, quer dizer, já foi bem viável lá e funcionou muito bem, né? Então, quer dizer, agora com 3 canais, 224 por 224, a coisa já fica um pouco mais complicada. Tá? Então, só em termos comparativos, para vocês terem ideias dos desafios que a gente enfrenta no Tiny Machine Learning. Bom, outro desafio que nós temos é se o meu sistema tem que estar naquele estilo always on. Lembra do Keyword Spotting? Que o microfone, como o Alexa, ele está sempre ativo, ele está
está num sistema do tipo always on, sempre ligado, né? Então quer dizer, ele tem que estar sempre escutando, sempre escutando. No meu caso aqui, ele teria que estar sempre vendo, sempre vendo, sempre vendo, sempre vendo, para detectar, por exemplo, se tem um entregador ou não tem um entregador, né? Então está sempre vendo, sempre vendo, sempre vendo. Se for um sistema assim, eu tenho problemas, né, gente? Imagina, né? A imagem, ela é grande, ela é pesada. Se for uma imagem como essa do gato, eu já tenho 600, em torno de 600K, né? Então isso pode impactar fortemente na lentidão do processamento disso, né? Tem exemplos aí que já foram feitos que às vezes a processar leva 10 segundos, 15 segundos. Pô, daqui a pouco começa a ficar tempo demais, né? Então, dependendo da aplicação, isso pode ser um problema. Além disso, se está processando, está tentando identificar, meu amigo, teus núcleos, se for mais de um processador com mais de um núcleo, no nosso caso é um núcleozinho só, pobrezinho, né? Aquilo vai a toda e ele esquenta e consome bem mais, né? Se for um sistema a bateria, então já viu, né? Vai acabar com a bateria se ele for do tipo always on, principalmente. Além disso, essa questão da satisfação do usuário, quando nós trabalhamos com imagem, tem que ser levada muito em consideração. E não só a satisfação do usuário, né? Às vezes, uma coisa que a gente tem que se preocupar é se eu estou colocando num chão de fábrica e é uma esteira, imagina, passando garrafinhas, né? E eu quero saber se as garrafinhas estão com tampa ou sem tampa. Então, quer dizer, se elas passam em alta velocidade, eu preciso de um sistema que tenha uma resposta rápida. É um real time verdadeiro, né? Uma resposta em tempo real muito rápida. Isso realmente pode ser um grande problema, né? Então talvez um time machine learning não sirva para isso, certo? Então depende muito da satisfação do usuário, né? Se é para identificar se é um entregador ou não, se o entregador tem que ficar lá 1 minuto olhando para a câmera até ela identificar ele, não vai funcionar na prática. Então são coisas, desafios que nós temos que ponderar na hora que estamos especificando a nossa solução. Muito bem. Bem, além disso, gente, nós já falamos para vocês que quando nós estudamos um pouco mais as redes convolucionais, que o grande boom, né, da própria inteligência artificial foi em 2012, quando foi criado então o AlexNet, o modelo AlexNet, né? Inclusive Alex foi em homenagem ao cara que desenvolveu. O nome dele era Alexander, se não me falha a memória. Então, o modelo AlexNet, ou seja, o modelo do Alex, ele fez uma grande revolução, porque existia um concurso, então, para classificação de imagens, e ele foi o que conseguiu um resultado satisfatório para uma quantidade de memórias bem satisfatória, aplicando uma tecnologia que até já existia, mas ainda não estava aplicável, né? E ele conseguiu transformar numa realidade, que foi a aplicação dos modelos convolucionais, né? Nossas redes neurais convolucionais. Bom, então a partir do AlexNet surgiram vários outros modelos, como vocês podem ver aqui, né? O MobileNet V1, por exemplo, que é da Google, ele veio e nós vamos usar ele, por exemplo. Como o próprio nome diz, né? Rede móvel, mobile, móvel, né? Então significa que a Google ela já tinha o entendimento de que para aplicações de dispositivos móveis, smartphones, existe um mercado gigantesco. E ela então evoluiu e conseguiu fazer um equilíbrio entre tamanho, deixa eu ver se eu tenho aqui, entre tamanho do modelo, né? E também a performance que o modelo dá. Lembram dessa imagem? Quanto maior o círculo, maior é a quantidade de Ws e Bs dos meus modelos, né, que foram calculados. Então, mais megabytes eu preciso do meu hardware para processar. E quanto mais para cima que ele está, maior é a precisão, a accuracy, né? Maior é a qualidade da classificação que ele consegue, a qualidade da definição de discernir entre um gato e um cachorro, por exemplo. Né? Então, o AlexNet foi em 2012, como eu estava falando, que foi realmente uma grande revolução. Mas nós tivemos, então, o MobileNet, que tem a versão V1, a versão V2, que ele fica, não apareceu nessa minha imagem aqui, mas ele fica mais ou menos por aqui, que tem uma qualidade muito boa e o tamanho muito pequeno, certo? Então é bem interessante.
Esses modelos, gente, muitas vezes eles são treinados com uma grande quantidade de dados, né? Um dataset muito grande, com máquinas bem poderosas. Então eles ficam lá processando durante um tempo e no final eles têm todos os Ws, os Ps calculados. E é muito bom, porque esses modelos eu posso reaproveitar esses modelos para fazer uma classificação minha depois. Isso que nós vamos falar hoje, logo mais à frente, que é um ponto bem importante. Então, por isso que a gente fica acompanhando esse mundo dos modelos que vão surgindo, porque um modelo que surja com uma alta precisão e quanto menor o tamanho, nos interessa muito, porque nós podemos utilizar para uma coisa que nós chamamos de transfer learning, uma transferência de aprendizado, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Voltando aqui, bom, então tem todos esses modelos ali, mas esses modelos são muito grandes, gente, mesmo assim. Como é que eu vou botar em 256 kilobytes de memória RAM se eles têm 98 megabytes, 16 megabytes? Ferrou, né? Se tu tiver um hardware aí, um Raspberry Pico, por exemplo, tu já consegue botar um MobileNet V1. Né? O 16 MB, eu acho que não, acho que o Pico não. Só o RASP 4, aí eu acho que consegue. Enfim, deixa eu ver, não, também não. O RASP 4 é 8 MB no máximo. Também não dá, viu? Não é tão simples não. De puramente assim, não é qualquer plataforma que a gente consegue colocar. Mas vocês vão ver que a gente encontrou aí algumas soluções para resolver esse problema. Bom, vamos lá. Seguindo então, gente, esse workflow do Machine Learning, vocês já estão careca de ver, né? Então nós temos aqui coleta de dados, pré-processamento, projetar um modelo, treinar, avaliar e fazer o deploy e a inferência. Vocês já viram que eu aplico então o TensorFlow aqui, o TensorFlow Lite na hora de converter para reduzir o tamanho. Opa, já começa a melhorar. E o TensorFlow Lite Micro para deixar bem pequenininho e colocar dentro então do nosso microcontrolador. Então aqui usa-se as técnicas de quantização e pruning. Lembra disso? Tranquilo, né? Bom, vamos, claro, falar dos dados, né? Aqui essa parte inicial que é o que nos interessa. Então, assim como lá no Keyword Spotting, né, gente? Inclusive o mesmo cara está envolvido aqui, ó, o Pete Warden, né? Que é um dos caras que tem trabalhado muito nessa questão de IA na borda, o cara que trabalhou na Google e tal, tem uns livros aí que tá, inclusive à disposição, eu coloquei no Moodle para vocês lerem, tem alguns que ou ele é autor ou ele é um coautor, né? Então o cara conhece muito essa área. E aqui tem um trabalho dele, assim como tem um trabalho que foi feito lá das vozes, que eu comentei com vocês, aqui também tem um artigo mostrando um trabalho que ele fez com imagens, certo? Onde ele pega então um dataset, que é o Coco, não sei se vocês já ouviram falar. O Coco é um dataset onde tu tem imagens com múltiplos objetos, como essa daqui, né? Essa aqui é uma imagem que tem sofá, sei lá, tem uma lâmpada, tem janela, tem lareira. E ele treinou então esse modelo dele, ele fez todo o trabalho para identificar então se nas imagens teria pessoa ou não pessoa. Então aqui, por exemplo, não tem pessoa e aqui ele identificou que tem duas pessoas, ó, pessoa e pessoa. Então, isso aqui é mais para mostrar que existem sim muitos datasets que trabalham com a imagem. Então antes de vocês começarem a pensar em criar o dataset, gente, agora com a imagem a gente para pensar. Será que já não tem alguma coisa que a gente pode aproveitar? Ou pelo menos para fazer uma transferência de aprendizado, certo? Então esse aqui é um exemplo, que é um dataset bem interessante. A base de dados Coco ela é uma base de dados não tão gigante, mas ela tem essa característica de ter múltiplos objetos. Né? Bom, aí está o trabalho dele aqui, não vou entrar em detalhes no trabalho dele, está o artigo para quem quiser dar uma olhada e se aprofundar um pouco mais. Ok? Muito bem, vamos falar dos modelos então de classificação. Agora, projetando o modelo, né? Então já comentei sobre esse slide aqui nós temos todos os modelos, todos não, alguns. Ó, e aqui está destacado então o MobileNet V1 em 2017, feito pela Google. Então, comparativamente aos tamanhos, né, gente? Bom, esses aqui nem se falam, né? Bem grandes, precisa de muito mais poder de processamento. Mas o MobileNet ele está num ponto bem razoável, eu diria, né? Então
torno de 67% de accuracy, para os top A1, que eu já vou falar o que é, e ele está aqui, então, que não exige tanto da máquina. Então é um modelo interessante para usar em dispositivos móveis, bem interessante, eu diria, né? Então, se vocês quiserem criar alguma coisa para o smartphone, usando o Edge Impulse, para usar direto esse modelo aqui para, pelo menos, fazer uma pré-classificação. Joia. Aqui tem todo o projeto do MobileNet V1, tá? Hoje tem o V2 também. Quem quiser se aprofundar, também está aqui o link para vocês irem mais a fundo. Aqui, gente, também tem mais 2 links para hoje ou para amanhã, por quando vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais. Aqui é uma aplicação no Edge, né? Não no Tiny Machine Learning, sim no Edge Machine Learning, com o Raspberry Pi, certo? Fazendo classificação de imagens, dando aqui, fazendo toda a estrutura até gerar 1000 classes aqui diferentes, certo? O MobileNet ele foi treinado numa base de dados muito grande, chamada ImageNet, que eram 1000 classes de coisas das mais diversas, né? Então, são 1000 classes, eu não lembro o número de itens, mas uma quantidade enorme de itens. Então, foi um grande processamento, mas foi lá calculados os Ws, todos os Bs, né? E a gente tem um modelo pronto ali para usar sem custo. Tá? Então, aqui tem exemplos de aplicações, direto utilizando o MobileNet, para quem quiser, mas não exatamente num Tiny Machine Learning. Né? O Raspberry Pi desse aqui roda muito bem. Bom, mas ainda nós continuamos com o problema, né? Pô, 16 MB do MobileNet V1 não vai, né? Então nós precisamos ainda fazer alguma coisa para chegar no nosso Raspberry Pi. Qual é a solução? Bom, aparece aqui para nós, gente, vai aparecer no Edge Impulse um alfa, certo? E esse alfa é a grande magia do negócio aí, certo? Então, se eu tiver um modelo como o MobileNet V1 com alfa 1, significa que ele tem a maior precisão, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, tem um preço, né? 4,24 milhões de parâmetros e é especialmente feito para classificar imagens, certo? Aquelas 1000 classes, como eu falei para vocês. Então, em termos de top 1 accuracy, logo já vou falar do que é o top 1, né? Ou seja, dentre várias classes, a melhor que ele classificou, ele chega a 70,7% de precisão, que é muito bom. Então, se eu trabalhar com alfa igual a 1, com imagens de 224 por 224, eu vou ter esse tipo de solução. Tá? Bom, aí eu consigo mudar o valor do alfa, gente, olha só. Se eu chegar aqui e reduzir para 0,25, eu vou ter 0,47 milhões de parâmetros, redução significativa, né? Pô, mas espera aí, se reduz parâmetro, reduz a quantidade de Ws e de Bs, eu vou reduzir o meu megabytes, não vou? Ah, professor, mas tem um problema, você vai perder qualidade lá, né? Teu top 1 agora cai. Não dá para fazer mágica também, né? Não tem milagre. Mas eu consigo sim já classificar e resolver muita coisa. Dentro de 1000 classes, se eu tiver uma identificação com 50% dizendo que é lá uma determinada coisa, tá bom demais, certo? Então eu posso alterar esses alfas aqui e eu vou conseguir reduzir o tamanho do meu modelo. Isso é muito legal. Então lá no Edge Impulse ele permite fazer isso, gente, tá? Olha aqui, ó. Aqui são alguns exemplos de opções que aparecem lá para nós, só para vocês terem ideia. Nós vamos conseguir trabalhar com o MobileNet V1, tá? Tem o V2 também tem, mas o V2 aí fica muito grande, eu não consigo. Para o Tiny Machine Learning não dá. Mas esse aqui dá, gente, ó. Esse aqui tem um alfa de 0,25 com a imagem de 96 por 96, então também perdeu um pouquinho de qualidade da imagem, mas dá para fazer bastante coisa. Olha só, eu vou precisar de apenas 105,9 KB de memória RAM. Opa! A gente não tinha quanto 256, não era? Se eu conseguir 105, opa, é capaz de já funcionar. E de memória ROM, né, que é para guardar o meu firmware, eu vou precisar de 301.6K, que isso aqui é tranquilo, tem lá, né? Então, opa, então esse MobileNet V1 com 0.25, que dá aproximadamente 50% de top 1 accuracy, é interessante, já dá para a gente usar.
Se eu botar um 0,2, diminui um pouquinho, fica 83,1K de RAM. E a memória ROM cai também para 218,3. Então, também dá para usar esse cara aqui. Dá para diminuir mais ainda, claro que tudo isso eu vou perdendo a qualidade, mas eu chego a 53K. Então, gente, aí é que tá, né? O Edge Impulse, então, nos permite selecionar esses modelos para fazer aplicações. E é o que nós vamos fazer logo, logo. Nós vamos aproveitar um modelo treinado numa grande base de dados, modelo confiável, certo? Só que esse modelo nós vamos ter que enxugar ele, espremer ele um pouquinho, mudando esse alfa para poder empurrar ele depois lá dentro da nossa memória RAM do kit ou de qualquer outro hardware que vocês venham a trabalhar, certo? Então tá aí. Legal. Bom, com isso nós partimos para treinar o modelo, né? Agora já estamos nessa fase aqui então, e como eu falei para vocês, para treinar, né, gente? Putz, eu precisava de muitas imagens para fazer esse treinamento. E posso fazer? Posso ir lá, pegar centenas, milhares de imagens, fazer data augmentation, né, que é girar ela para um lado, virar, inverter e tal, inclusive o Edge Impulse faz isso sozinho. Depois criar uma rede convolucional 1, rede convolucional 2, max pooling, e conseguir então chegar no resultado. Posso fazer isso? Claro que posso. Mas se eu já tenho um modelo, né, que foi baseado na base de dados ImageNet, né, 1000 classes por 1000 classes, 1000 classes, isso não é pouca coisa, hein? São 1000 objetos, é muita coisa. Então, se eu já tenho isso otimizado, caracterizado, bem feito, por que eu vou reinventar a roda, né? Vou aproveitar isso, vou fazer um transfer learning. Então, esse modelo MobileNet V1, ele já aprendeu com esse monte de classes, já extraiu as principais características. Eu vou aproveitar elas e depois eu vou fazer só entre aspas, um filtro final para classes que eu estou testando no momento. Tá? Então, se eu fosse refazer tudo, eu precisaria de muito poder computacional, algo que muitas vezes é complicado. Né? Então, não dá. Para eu não ter que recalcular todos os Ws, todos os Bs e tudo mais, a ideia é o que eu estava falando. Se eu já tenho aqui, ó, vamos supor que isso é a minha arquitetura da rede, né? Se eu já tenho alguém que já pegou 1000 classes de entrada, já calculou seus Ws aqui, já extraiu as características, eu vou aproveitar o que ele fez, certo? Então, esse meu modelo, aí gente, ó, acorda aí, dá um stop no vídeo, diminui a velocidade. Esse aqui é o segredo do Transfer Learning. Presta atenção. O Transfer Learning é pegar um modelo que já foi treinado numa grande máquina, com uma base de dados gigantesca, e esse modelo, por exemplo, o Mobile V1, ele extraiu as características principais. Lembra lá da convolução da parte teórica quando a gente falou? As orelhinhas do cavalo, era o olho, o nariz, então deve ser um ser humano. Conforme as características que é extraído, então essas características podem me indicar alguma coisa. Então essa é a ideia. Eu aplico o modelo já treinado numa grande base, ele me extrai de uma nova imagem as características, e essas características, então, eu aplico só lá uma classificação final para os meus labels que eu quero específico. Né? Sei lá, eu estou fazendo de uma classificação deixa eu ver bem específica aqui, se o aluno da UFSC está com boné ou não está com boné, sei lá. Então, eu consigo então identificar se o cara está com boné ou não está com boné, ou está com chapéu, ou é careca, ou é cabeludo. Então, eu tenho várias classes que eu me interesso. Uma primeira parte, eu usei o modelo pré-existente, que extraiu as características. E agora, aqui no final, eu só junto essas características para ver se tem com boné, está sem boné, é cabeludo, é careca e assim por diante. Entenderam? Essa é a ideia e é uma solução fantástica. Muito bem. Então, isso aqui é tudo que eu estava falando.
Aqui, gente, tem um Jupyter Notebook que eu coloquei no Moodle. Eu não vou entrar agora aqui em detalhes. Isso aqui é para quem gosta de trabalhar com Jupyter Notebook, com Python, que não vai trabalhar na borda, ou que quer entender melhor como fazer um transfer learning na unha, na raça. Está ali um Jupyter Notebook mostrando para vocês como implementar um transfer learning, fazer toda essa estrutura que eu estava falando aqui, né, para um exemplo. É um exemplo para vocês, está aí à disposição. Ok? Já. Bom, caminhando para o fim agora, nós temos então, como é que nós vamos avaliar então esse nosso modelo agora, né? Como é que nós vamos fazer essa avaliação, essas métricas? Bem, tem algumas formas, né? Claro que quando eu trabalho com imagens, né, gente, muitas vezes a minha avaliação ela é quantitativa, né? E a accuracy, sim, é um dos pontos mais importantes, certo? Mas não é só a accuracy, eu tenho que pensar em algumas coisas qualitativas também, como, por exemplo, em termos de eficiência, em termos de latência, em termos de consumo de energia, ainda é quantitativo, né? Desculpa, né? Mas o quão rápido ele foi, o quanto ficou de bateria, o quanto está consumindo. Então são coisas que eu também tenho que pensar como métrica. Às vezes eu tenho que medir, cronometrar, verificar conforme a aplicação. Super importante. Dependendo do problema, dependendo da situação, talvez a minha plataforma não é suficiente. Tem que mudar, botar mais memória, ou ter memória externa, enfim, sei lá. E aí sim, qualitativamente falando, nós temos sempre que levar em consideração a experiência do usuário, né? Como eu falei, não adianta levar 15 segundos para detectar se tem tampinha ou não tem tampinha, a garrafa já foi, já passou, né? Ou se está cheio ou está vazio, até detectar que está cheio já transbordou o nível de um tanque. Então também não funciona. Então são coisas métricas que a gente precisa levar em consideração. Experiência do usuário, bateria, latência, velocidade de processamento e, claro, a accuracy, que imagem também é bastante levada em consideração. Aqui então, gente, tem a explicação da questão do top 1, né, como eu comentei para vocês. Ó. Então aqui, por exemplo, tem ali um Firefox, que, por incrível que pareça, é classificado como um panda, esse animal aqui, podem pesquisar, né? O panda, aquele que a gente conhece como panda, é um panda gigante, isso também está classificado como panda, mas enfim, é um Firefox. Para mim o Firefox está mais para uma raposa, né? Mas tudo bem. Então aqui ele está dizendo que dentre várias classes de animais, o Firefox foi com 30%. Então ele é meu top 1. É o que ficou com a percentual maior. É isso que a gente chama de top 1, certo? Só para vocês entenderem. Então, a latência tem a ver com a precisão e eu posso ter desvantagens e vantagens, né, que são os meus trade-offs. Não adianta ele ter bastante precisão e ser super lento. E também não adianta ele não ter precisão e ser rápido. Então, olha lá, é os trade-offs que nós temos que levar em consideração, que eu já comentei, né? Então aqui, ó, uma alta accuracy, mas ele é lento e a experiência é mais ou menos. Será que tá bom isso aqui? Será que é aceitável? Ah, não, agora eu tenho ele é rápido, mas o usuário gostou, mas ele erra muito. Pois é, será que é aceitável ou não? E claro, a situação ideal é ele ter muita accuracy, ser eficiente e o usuário também gostar. Né? Então, são métricas que nós temos que levar em consideração na hora que nós formos fazer um projeto. Tá bom, gente? Muito obrigado. Encerramos então aqui essa parte introdutória e vamos logo partir para a parte prática. Tchau, tchau!